Fala pessoal, tudo bem? E aí, tudo certo com todo mundo? Gente, vamos lá, vamos começar nossos conteúdos. Agora nessa aula a gente já dá início aos nossos conteúdos, né? Todos aqueles que a gente vai trabalhar aí durante esse nosso semestre letivo. A gente vai começar falando um pouco sobre qualidade de vida no trabalho, né? Nossa disciplina trata bastante disso, ela fala bastante da qualidade de vida no trabalho, quais são esses aspectos e tudo mais que envolve saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação de slides, vamos lá, né? Só lembrando que agora a gente realmente dá início, né? Daremos realmente início aí ao nosso conteúdo e daqui para frente agora vamos seguindo até cumprir com todos os espaços e atender aí toda a nossa ementa. Certinho? Então, aula 1, saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e vamos lá à nossa aula. Bom, e aí, gente? Afinal, o que seria qualidade? O que é qualidade? Quando a gente pensa em qualidade, quando você pensa em qualidade, o que é que vem à sua mente, né? Eu trabalhei muito tempo com certificação de empresas em ISO 9001, né? Que é aí uma garantia da qualidade, que é um selo da qualidade que garante que aquela empresa atende a alguns requisitos. Então, falou em qualidade, a gente pensa em requisitos para que essa qualidade seja atendida. Então, o que é qualidade? Quando você tem qualidade em um produto ou serviço, você tem o quê? Né? Quando você fala, esta blusa que eu comprei, isso aqui que eu comprei tem qualidade, esse carro tem qualidade, este fogão tem qualidade. O que é que você entende? Bom, entende-se que para que você tenha qualidade, você precisa primeiro ter os requisitos que você exige, né? Então, você ter qualidade em alguma coisa é você atender a alguns requisitos. Quais requisitos? Podem ser requisitos de lei, mas também pode ser requisitos da qualidade do cliente. Então, são desejos do cliente. Então, quando a gente fala em qualidade de vida no trabalho, a gente pensa em necessidades que as pessoas têm, né? Então, falando em qualidade, quando a gente atende ali o tempo todo as necessidades do cliente, quando o cliente ele tem ali, quando o produto, o serviço, ele é adequado ao uso, né? Ele está atendendo, ele está conforme ali as exigências de quem? Exigências da lei, exigências dos clientes e etc, tá? Qual que é o objetivo? O objetivo da qualidade é atender esse cliente, atender esse colaborador, não só agora, mas também no futuro. Todo produto que tem qualidade, ele tem suas características, ele pode ser um produto, ele pode ser um serviço, tá? E que ele atende às expectativas dos clientes, dos usuários, né, dos participantes daquele momento. Quando a gente fala em qualidade, a gente pode resumir que qualidade são aqueles aspectos, aquelas características, aquele produto ou serviço que possam, que atendam, que cumpram as necessidades dos seus clientes, usuários, etc. Essas necessidades, elas podem ser necessidades implícitas ou explícitas, tá? Elas podem ser exigidas ou implícitas. Isso quer dizer o quê? Uma necessidade explícita, uma necessidade exigida, ela está na cara de todo mundo percebe, todo mundo vê o que que é. Agora, uma necessidade implícita, ela está ali escondidinha, né? Mas não é porque ela não está à mostra, porque ela não é falada, porque ela não é solicitada, porque ela não está na lei, por exemplo, que ela não deva deixar de ser cumprida, tá? Então existem algumas necessidades que são mais fáceis de enxergar e outras que não são tão fáceis assim. Falando em qualidade de vida do trabalhador, né? Qualidade de vida no trabalho, a gente entende que existem dois pontos de vista. Um ponto de vista é o ponto de vista da organização, da empresa, de uma maneira geral, né? E o outro ponto de vista é o ponto de vista do colaborador. Gente, o que que a gente precisa? O que é que precisamos, né? Precisamos sim ter esse nosso ponto de vista da organização,
porque nós, como gestores de RH, nós defendemos essa organização, é nosso papel defender essa organização, mas, porém, todavia, claro que é essencial que a gente também entenda e defenda o ponto de vista do colaborador, porque, como gestores de RH, também é nosso papel cuidar desse ativo intangível, cuidar dessas pessoas que existem, que fazem parte ali da organização. Então, vamos abordar aí ponto de vista da organização e ponto de vista do colaborador, certo? Quando a gente fala em ponto de vista da organização, a gente pensa que a empresa já tem seus princípios, né? Ela tem ali suas normas, tudo aquilo que é estabelecido. E para quê que a gente precisa pensar em qualidade de vida na organização? Porque todas essas normas, todos esses princípios, elas devem ir de encontro ao bem-estar individual e coletivo dos colaboradores. Então, é extremamente necessário que a gente torne o colaborador como um cidadão da empresa. Então, vamos dizer assim, ó, teoricamente, o governo, teoricamente, a prefeitura da nossa cidade não toma conta do bem-estar da população, certo? Então, a gente considerando, a gente levando em conta que o colaborador, ele é um cidadão, ele deve ser ali um cidadão e exercer a cidadania dentro do ambiente organizacional, a gente também entende que deveremos cuidar desse colaborador, tá bom? Quando a gente fala em ponto de vista da organização, qualidade de vista a partir deste ponto de vista, a gente pensa o quê? A gente pensa que ela precisa ser assim bem definida, as normas devem estar bem claras, as políticas e, claro, quando possível, sempre que possível, que é algo que é assim bem necessário, criar ali um programa destinado à qualidade de vida, um programa destinado à segurança do trabalho. É sempre importante a gente ter um técnico em segurança do trabalho na empresa, né? Ele pode ser terceirizado, também pode ser um técnico, pode ser um engenheiro em segurança do trabalho. Aí depende muito mesmo do porte da empresa, né? Uma empresa bem pequenininha, às vezes ele não consegue ter um técnico ali presente o tempo todo, então a gente contrata aí um consultor em segurança do trabalho, claro, desde que ele tenha ali certificação para isso, um técnico, e também a gente pode, uma empresa um pouco maior, ter um técnico que visita essa empresa regularmente, e já nas empresas maiores, além do técnico, engenheiro em segurança do trabalho, e alguns outros detalhes que a gente vai agregando aí ao decorrer do nosso curso, tá bom? Então, quando a gente fala em qualidade de vida no trabalho, a gente tem que pensar de que maneira que essas atividades são exercidas, né? Como que é essa cultura organizacional? A gente já acha que a gente já tratou de cultura organizacional em algumas das nossas aulas, mas só lembrando que a cultura organizacional é aquele jeitão da empresa, né? Quais são as normas, quais são as regras, quais são as crenças. Então, tudo isso envolve qualidade de vida no trabalho, certo? E quando a gente pensa em qualidade de vida no trabalho, a gente não pode pensar na qualidade de vida no trabalho só na matriz, né? Que é aquela empresa grandona, a principal. A gente deve também se preocupar com a qualidade de vida nas outras empresas que a gente tem, nas filiais daquela empresa principal. Quando a gente fala em qualidade de vida no trabalho, conceito e organização, é imprescindível a gente pensar nas condições de trabalho ofertadas ao colaborador, o grau de reconhecimento demonstrado pela organização e a oportunidade oferecida para o crescimento profissional. Ah, Leandro, mas o que é que isso aí tem a ver com qualidade de vida no trabalho? Bom, as condições de trabalho já falam logo na cara, né? As condições que você oferece. Tem ferramenta adequada, os equipamentos são ergonomicamente corretos ou não? Você fornece EPIs e EPS para o seu colaborador? Quais são essas condições? O ambiente é um ambiente adequado ou é um ambiente insalubre, um ambiente que pode ali trazer doenças? Quando a gente fala em grau de reconhecimento e oportunidades oferecidas, a gente está pensando realmente na qualidade psicológica desse colaborador. Quando você reconhece um colaborador, você dá ferramentas, você dá motivação para que esse colaborador continue trabalhando e que ele continue trabalhando feliz, né? Colaborador feliz dificilmente vai ali
sofrer de uma síndrome de Burnout e coisas do tipo. Então, grau de reconhecimento e oportunidades oferecidas, elas cuidam muito dessa questão psicológica do colaborador. Por quê? Eu tenho qualidade de vida no trabalho, desde que eu me sinta bem trabalhando ali, desde que eu tenha oportunidade para crescer, desde que eu tenha um salário digno, desde que eu tenha um tratamento adequado, desde que eu seja tratado como um ser humano, como um colaborador e como alguém que, como o próprio nome diz, que colabora, que contribui e que oferece algo para essa empresa. Então, quando a gente fala em conceito organização, se você, como empresário, como dono de empresa, enxerga seu colaborador apenas como um número, ou você, se você usa aquela frase assim, ninguém é insubstituível, então algo aí não anda caminhando muito certo, né? É claro que ninguém é insubstituível, mas se a gente dá o devido valor ao colaborador, se a gente observa esse colaborador como parte integrante da empresa, eu tenho certeza que você terá aí colaboradores mais felizes. Por outro lado, quando a gente fala do conceito de qualidade de vida ali do colaborador, a gente pensa no quê? Que é um conceito que é totalmente ligado às experiências que ele tem dentro dessa organização. Resumindo de uma maneira bem simplificada, mas bem simplificada mesmo, gente. Qualidade de vida no conceito do colaborador é assim: ele se sente feliz? Ele se sente bem ali? Sim ou não? Como que ele se sente bem ou mal? De acordo com as experiências que ele tem ali dentro. Então, se eu sou bem tratado, vamos dizer assim, né? Se eu sou bem recebido, se eu sempre tenho ali as minhas necessidades atendidas dentro da organização, eu provavelmente vou sentir que eu tenho uma qualidade de vida adequada. Como eu sinto isso? É de acordo com aquilo que eu recebo, né? Leandro, então existe uma fórmula para eu deixar o colaborador sempre com qualidade de vida no trabalho? Pois então, gente, é o atendimento às necessidades desse colaborador. E quais são essas necessidades? Gente, são as mais variadas possíveis, porque cada um tem a sua característica, cada um precisa de uma coisa, umas pessoas precisam de alguns requisitos, outras precisam de outros requisitos. Então, a gente deve pensar no bem-estar coletivo e também no bem-estar individual. Através do bem-estar individual, você alcança aí um percentual do bem-estar coletivo, e quando você pensa em todos, você fecha aí esse ciclo de qualidade de vida do trabalhador, certo? Ainda falando do ponto de vista do colaborador, a gente entende que quando o colaborador ele se sente satisfeito, quando ele tem um ambiente de trabalho adequado, quando ele vivencia situações de bem-estar, ele tende a estar mais satisfeito, tá? Quando a organização ela é preocupada, quando ela se preocupa com o bem-estar do colaborador, esse colaborador ele vai se sentir mais satisfeito. A qualidade de vida no trabalho, ela nasce assim, ela se desenvolve, ela vai crescendo de acordo com o ambiente que tem. Você tem uma plantinha, se você rega a plantinha, cuida da plantinha, coloca um adubo na plantinha, o que ela vai fazer? Ela vai florescer. Agora, se você não cuida, se você não rega, se você não dá as vitaminas necessárias, ela vai murchar e vai ali morrer, né? Então, qualidade de vida no trabalho, no ponto de vista do trabalhador, é aquela questão, gente, é cuidar do colaborador, é você oferecer aquela água para a plantinha, sabe, aquelas vitaminas, é você fazer com que as experiências que ele tem dentro da organização possam ser as melhores experiências possíveis, certo? Chamada de bem-estar formada por inúmeros fatores. Bom, primeira coisa, reconhecimento profissional dos colaboradores por parte da empresa, certo? Eu ser reconhecido por aquilo que eu faço. É ter reconhecimento pessoal também, é ser reconhecido pela pessoa que eu sou, pelo profissional que eu sou, pelas funções que eu exerço, mas também pelas qualidades que eu tenho, pelo meu caráter, né? Por aquilo que eu tenho assim dentro de mim, que independe da minha profissão. Você oferecer oportunidade de crescimento, você mostrar para o seu colaborador que ele tem essa chance de crescer ali dentro, é uma outra maneira de você oferecer bem-estar para esse cara, para essa moça aí.
Coisas também que são importantes, outra coisa que é muito importante é respeito às características, gente, aos limites que cada pessoa tem, às capacidades que cada um tem, respeito à crença, a gênero, e tudo isso que a gente escuta falar tanto aí, também envolve qualidade de vida no trabalhador. Eu tenho que entender que, como empregador, eu posso sim ter a minha crença, ter a minha religião, ter as minhas convicções, mas que isso não deve interferir ali dentro da organização. O colaborador ele deve ser acolhido, ele deve se sentir sempre, sempre, sempre acolhido. Colaborador acolhido tem qualidade de vida no trabalho, colaborador com qualidade de vida no trabalho tende a trazer ali mais resultados, tá? Só lembrando, só repassando aí, qualidade de vida no trabalho está totalmente ligada aos sentimentos que esse colaborador tem, a tudo aquilo que ele vivencia ali dentro do trabalho, mas também aquilo que ele acredita, né? As suas crenças, aquilo que ele acredita. Quando eu digo assim, aquilo que ele acredita, eu quero dizer o seguinte: se um colaborador ele entende que é obrigação de toda a empresa dar uma cesta básica, se você der uma cesta básica, ele vai entender que você está cumprindo com alguns requisitos, né? Se você não dá, ele vai entender que você não é um cara legal, porque você não dá a cesta básica. Ah, Leandro, então vou ter que dar a cesta básica para todo mundo? Gente, aí depende, né? Aí são N situações. A convenção trabalhista do seu setor exige, não exige, né? Então, claro, a gente não vai conseguir sempre, sempre, sempre atender a todas as expectativas do colaborador. Porque tem colaborador que vai achar assim, para a empresa ser boa, eles precisam me dar um carro. Eles deixam o carro comigo, eu ando quanto quiser, a gasolina por conta deles, final de semana. Então, entendam, qualidade de vida no trabalho, o conceito do colaborador, ele espera que suas necessidades sejam atendidas. Mas, quando eu digo isso, a empresa, o gestor de RH, ele tem que pesar, né? Onde eu consigo atender as necessidades desse colaborador, deixá-lo satisfeito sem prejudicar a empresa, né? Sem causar um rombo aí nos cofres da empresa. Então, tudo isso precisa ser pesado, precisa ser medido. Ainda falando de qualidade de vida no conceito colaborador, é preciso a gente pensar em dois tópicos aí, duas questões que envolvem esse ponto de vista do colaborador. Existe o ponto de resultado das suas vivências e resultado das atividades na organização. O próprio nome, esses dois próprios tópicos já dá uma noção aí do que é que a gente vai falar. Quando a gente fala em resultado de vivência, gente, é tudo aquilo que aquele ser humano foi vivendo em sua vida, que ele foi vivendo ali, ele nasceu, cresceu, foram criadas crenças, né? Durante toda a sua história ele foi passando ali por crenças, por credos, ele foi também sendo formado, foi sendo ali, entre aspas, criado pelos seus pais, por alguém, pela vizinhança, pelo ambiente em que ele vive, ele foi sendo formado, ele buscou algum conhecimento, certo? Ele teve experiências, ele trabalhou em alguns lugares ou não trabalhou, né? Ele viveu algumas situações aí durante a vida. As minhas experiências pessoais são diferentes das suas experiências pessoais. A sua experiência pessoal é diferente da experiência do seu primo, da experiência do seu irmão, né? Então, cada um passou por alguma coisa na vida, cada um teve as suas experiências ali e cada um tem as suas necessidades particulares. Quando a gente fala em recursos humanos, gente, quando a gente fala em RH, quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente precisa entender que cada ser humano precisa de uma coisa, cada ser humano tem as suas necessidades particulares. Então, cada um entende ali que ter qualidade de vida é uma coisa. E a nossa função é entender quais são essas coisas, né, que a maioria das pessoas precisa, para fazer o possível para que eles se sintam com qualidade de vida ali no seu trabalho. Por outro lado, quando a gente fala em resultado das atividades na organização, eles também são assim de forma individual, cada um sente a empresa de uma forma, tá? Cada um tem ali os seus conhecimentos, os seus saberes, e
esse resultado das atividades da organização está ligado com aquela experiência que ele tem ali dentro. Então, se no anterior, resultado das vivências, se trata daquele resultado que ele tem a partir de tudo aquilo que ele viveu durante a vida, quando a gente fala em resultado das atividades da organização, é o resultado daquilo que ele vive dentro dessa empresa aqui, certo? Daquilo que acontece dentro dessa empresa. Tudo que aconteceu antes, o que acontece fora, trata-se das vivências que esse cidadão tem. Agora, quando a gente fala em atividades da organização, elas estão ali diretamente relacionadas com essas relações, com esses acontecimentos, com tudo o que envolve o que ele vive ali dentro da organização, certo? Bom, o conceito de qualidade de vida do trabalho, ele foi evoluindo, tá? De 59 a 72, existia aí o conceito de a QVT como uma variável, que tratava ali da relação do indivíduo ao trabalho. Ele era investigado, existia ali uma investigação de como poderia aí melhorar a vida desse colaborador. Mas é claro que antigamente, nessa época aí, ó, a preocupação não era tanto com a qualidade de vida desse ser, mais produtividade, né? Quando a gente pensa naqueles filmes tempos modernos e tudo mais, a gente tem uma pintura exagerada, né? Tem aí uma amostra um pouco exagerada de como tudo funcionava, mas a ideia nessa época não era se preocupar tanto com a qualidade de vida do trabalhador, né? A ideia era cumprir as normas trabalhistas quando cumpridas, né? E já era, entre aspas, mais que o suficiente. Qualidade de vida como uma abordagem de 69 a 74, eles passaram a pensar no quê? Que o foco era o indivíduo, certo? Antes do resultado, e ao mesmo tempo tendia a trazer melhorias tanto ao empregado como à direção. Eles começaram a pensar o quê? Vamos cuidar um pouco desse povo aí, né? Vamos oferecer um pouco mais de qualidade de vida, porque o que eles pensavam? Eles não pensavam exatamente apenas na qualidade de vida do colaborador, pensavam o seguinte: vamos botar a qualidade de vida para esse cara aí, para essa moça aí, que daí ele vai trazer mais resultado. Então, ó, objetivo, resultado. Então, a gente pensa nesse aqui, que é o colaborador, pensando em chegar neste resultado aí. Qualidade de vida como um método, de 72 a 75, foi quando começaram a usar aí alguns métodos, abordagens, técnicas que eram capazes de melhorar ali e de tornar o ambiente mais produtivo, mais satisfatório, mais interessante, certo? Também nessa época, a qualidade de vida era vista da maneira seguinte: eu posso dividir as pessoas em grupos de trabalho, né? Eles são autônomos e daí, a partir disso aí, a gente vai conseguindo uma interação social, uma interação técnica, e os seres, né, os colaboradores, eles vão se sentir aí mais satisfeitos com isso, certo? De 75 a 80, a gente já começa a perceber uma mudança um pouquinho maior, tá? Que é a qualidade de vida como movimento, que já é pensando naquela ideologia do trabalho, as relações de trabalho, né? As relações daqueles colaboradores com a organização, a administração participativa, onde os colaboradores conseguem ter um pouco mais de participação naquilo que eles acham, e também aqueles movimentos, aqueles ideais, aquele movimento, aqueles acontecimentos que envolveram aí qualidade de vida no trabalho. Em 79 a 82, qualidade como tudo, certo? Que já pensava no seguinte: nossa, a gente precisa da qualidade de vida no trabalho, porque ela vai resolver todos os nossos problemas, né? A gente tem qualidade de vida no trabalho, então a competição estrangeira vai diminuir. Tendo qualidade de vida no trabalho, nós não vamos ter problema com qualidade de produto. Tendo qualidade de vida no trabalho, nós vamos produzir muito mais, vamos arrebentar de produzir, certo? Não vamos mais ter afastamentos, não vamos ter queixas e diversos problemas organizacionais. Então, quando a gente pensa de 79 a 82, eles partiram lá daquele princípio que ninguém pensava em qualidade de vida no trabalho, e daí foram, vamos dizer assim, ao extremo, que qualidade de vida no trabalho era tudo, tá? E daí a gente chega onde estamos, né? Onde chegamos
onde paramos, onde continuaremos e onde estaremos aí, acredito que por um bom tempo. Que é o quê? Qualidade de vida no trabalho, responsabilidade do Estado, da empresa, do trabalhador e do sindicato. Então, de hoje até o futuro, a gente acredita que isso vai seguir. Porque de quem é a responsabilidade? A qualidade de vida no trabalho é responsabilidade só da empresa, gente? Não, qualidade de vida no trabalho é responsabilidade também do Estado. Quando eu digo Estado, não é responsabilidade de Minas Gerais, de São Paulo, é da questão governamental como um todo, tá? Do Brasil como um todo, dos nossos governantes como um todo. Então, quem está lá em cima, vamos dizer assim, né? Quem toma conta, entre aspas, do povo, deve se preocupar com a qualidade de vida no trabalho. Os empresários, os donos de empresas, organizações, também devem pensar na qualidade de vida no trabalho. Sindicato, né? Sindicato também deve se preocupar com a qualidade de vida no trabalho. E você, eu, os trabalhadores, também devem se preocupar com essa qualidade de vida no trabalho. Ela é, gente, uma preocupação conjunta, tá? Da sociedade em geral, dos colaboradores de uma maneira geral, e isso traz muitas mudanças que são capazes aí de transformar a qualidade de vida no trabalho, não apenas como uma ferramenta de produtividade, não como um tudo, mas como algo ali que está numa balança. A qualidade de vida no trabalho, ela é sim essencial e ela pode não ser tudo, ela não vai ser a resolução de todos os seus problemas. Mas quando você tem todo mundo trabalhando junto por um bem maior, por essa qualidade de vida no trabalho, você pode ter certeza que muitas coisas na sua organização vão melhorar. Falamos do papel da empresa, falamos do papel do colaborador na questão do RH, vamos voltar, na questão da qualidade de vida no trabalho, e a gente pode falar um pouco também sobre o papel do RH. Lembrem-se sempre, gestores de RH, que vocês são ali o meio-campo entre a organização e os colaboradores. Já comentei que vocês são responsáveis por essas pessoas, por esses ativos intangíveis que fazem a organização. Fator humano, gente, conhecimento. A gente pode ter a máquina mais moderna do mundo, tá? A gente pode ter ali equipamentos, mas o conhecimento, o fator humano, é o RH que toma conta. É responsabilidade do RH. Então, é extremamente importante que o RH ele saiba cuidar dessas pessoas, que ele saiba ali tomar conta desses conhecimentos, facilitar os acontecimentos ali. O que é preciso? O que o RH precisa fazer para que exista uma qualidade de vida no trabalho? Ele deve entender que ele deve ajudar a organização a ter iniciativas ou que ele tenha iniciativas próprias para gerar atividades de qualidade de vida no trabalho, certo? Ele deve entender que existe um novo conceito de RH, onde as pessoas elas são muito importantes e que a gente, como setor de RH, precisa construir, né, competências com essas pessoas, sejam por cursos, treinamentos e tudo mais. O gestor de RH, ele também precisa observar a organização com uma visão estratégica, certo? Ele precisa ter essa visão e precisa cuidar dessas pessoas, pensando que elas são, além de pessoas, além de colaboradores, que elas são ferramentas importantíssimas, tá? Para que a empresa consiga ali atingir os seus objetivos. Que mais? Assegurar o desempenho em relação aos intangíveis básicos, aquilo que é necessário, o que é que a gente precisa para alcançar essa estratégia, o que é que a gente precisa para alcançar aquele objetivo com rapidez, colaboração e aprendizado. A gente precisa identificar quais são as competências que esses colaboradores têm, né? A gente precisa melhorar essas competências, a gente precisa também saber o que é que falta para a gente poder treinar e oferecer mais competências a essas pessoas, a esses colaboradores. Claro que a gente também precisa observar, precisa entender o quanto é investido nesse setor, o quanto se investe nas pessoas que estão dentro da organização.
Quando a gente fala em papel do colaborador na qualidade de vida no trabalho, a gente precisa pensar que ninguém caminha sozinho, né? Todos na organização estão caminhando juntos. Lembra que eu disse que vem lá do governo, vem de tudo, vem lá de cima, passa pelo sindicato, passa pela empresa e chega ao colaborador? Gente, colaborador, ele tem que ter boas práticas dentro da empresa para que exista uma boa qualidade de vida no trabalho. E aí, você como colaborador, será que você tem atitudes aí que são consideradas como boas atitudes, boas práticas ali para o ambiente organizacional? Será que os seus colegas, eles têm essa preocupação? Quando a gente pensa nessas situações, foco. Gente, uma das coisas que mais acontece em todos os pontos, em todos os lugares, é perda de foco, né? Por que que tem muita gente que às vezes tem um pouco de dificuldade com uma aula à distância? Tem gente que tem um pouco de dificuldade para trabalhar em alguns locais, em alguns pontos que às vezes tem um pouco mais de barulho, alguma coisa assim. Envolve foco, né? O colaborador tem que estar focado no seu trabalho. Então, ele não pode ter ali distrações, como, por exemplo, um aparelho celular, né? Deixa o aparelho celular ali sem ser no silencioso, cada vez que toca, ele pega e perde o foco daquilo que ele está fazendo, né? Ele deixa de fazer aquilo que é importante e vai fazer algo ali que não é tão importante assim. Nada de fofocas. Alguém já deve ter trabalhado em um ambiente que tinha fofoca, né? E a gente sabe o quanto isso é prejudicial. Olha, você está sabendo lá da fulana? Está sabendo do fulano? Olha, você ficou sabendo? Te contaram? E acaba gerando aquele ambiente de fofoca, aquela rádio peão, igual o pessoal comentava antes, né? E que acaba prejudicando o trabalho de uma maneira como um todo, acaba prejudicando o clima organizacional, acaba trazendo ali dificuldades para aquelas pessoas que trabalham e que convivem juntas. Trabalho em equipe, gente, é algo que é essencial para a vida, né? Ninguém vive sozinho nesse mundão. Então, saber trabalhar em equipe é uma das habilidades ali mais importantes, das habilidades mais necessárias que assim, deveria estar presente em todos, né? A gente sabe que tem muita gente que não consegue trabalhar em equipe. Você aí talvez não tenha tanta habilidade para trabalhar em equipe, mas é algo que a gente vai construindo e é algo que a gente precisa, tá? Trabalhar em equipe é essencial. Atender a prazos e horários é muito importante. Como é que a gente vive sem atender prazo, sem atender horário, né? Como que a gente não cumpre as tarefas dentro da organização? Prazos e horários, quando eles não são cumpridos, eles geram estresse, questionamentos, né? A empresa vai começar a pensar, falar assim, será que esse pessoal aí é realmente competente para exercer essa função? Outro ponto que é muito importante na qualidade de vida no trabalho é cultivar bons relacionamentos. É o contrário da fofoca, né? Fofoca destrói relacionamentos, relações de trabalho, e quando você tem bons relacionamentos, você acaba criando ali amigos, realmente criando amigos dentro do seu ambiente de trabalho. Todo mundo acaba se tornando uma família, realmente uma equipe, e o ambiente, claro, gente, que ele fica muito mais favorável, que ele fica muito mais de acordo ali quando isso acontece, certo? Quando a gente fala em qualidade de vida no trabalho, a gente pode falar aí de N questões, de N fatores, de N situações que levam até esse ponto, certo? A gente começa com essa introdução à qualidade de vida no trabalho. As atividades já estarão aí disponíveis. Abriu aí, tem atividade, ela está disponível para você fazer, certo? Outro ponto importante é também assistir ao vídeo complementar. Se eu deixei algum vídeo complementar aí, assista esse vídeo complementar. E claro, né? Busque mais conhecimento, busque entender mais sobre QVT, qualidade de vida no trabalho, que é um dos pontos principais da nossa disciplina, do nosso bate-papo diário aí, né? Gente, vou ficando por aqui, deixo um abração para vocês, se cuidem, ótima semana e até breve, gente. Tchau, tchau, até mais.